Fala, colegas da área de saúde, quem trabalha aí com estética, eu sou o Dr. Rogério Marques, e eu estou hoje aqui para falar e descrever, assim, de uma forma bem detalhada, a tecnologia do U-Laser MT, né? Eu, como usuário de tecnologia e faço várias aquisições, eu tive muita dificuldade de achar um tutorial, um vídeo explicando exatamente como que a gente mexe nessa máquina, os recursos de painel, tudo que tem detalhado da tecnologia para poder tomar a decisão de compra. Então, para conseguir chegar na minha decisão de compra, eu tive que fazer um longo caminho, e hoje eu estou aqui para ajudar vocês a encurtar esse caminho e conhecer a tecnologia nos detalhes, e dessa forma poder tomar uma decisão bem certeira e adquirir uma tecnologia incrível que é o U-Laser MT. Então vamos lá. Então, primeira questão, qual que é a tecnologia embarcada no U-Laser MT? Então vamos entender que ele é um laser híbrido, né? Ou seja, ele tem duas tecnologias, onde a gente vai ter um emissor de laser do comprimento de onda do CO2 e um emissor de laser do Erbium Glass. Então nós temos basicamente dois lasers em um. Então nós temos um laser ablativo e um laser coagulativo. Ele vai ter também a entrega dessa energia de forma contínua, ou pulsada, ou superpulsada na caneta cirúrgica, e nós vamos ter essa entrega de tecnologia no scanner fracionado, certo? Então aqui a gente tem o equipamento, né, na configuração dele, onde nós temos ele, dentro dele, os dois emissores de laser, que caminham pelo seu braço, né? O laser de Erbium, que é o laser coagulativo, ele vem por uma fibra ótica, e o laser de CO2 ele vem por espelhos. E a energia ela vai sair nessa região. Tá? Aqui dentro a gente tem um case para guardar as ponteiras, o scanner, tudo que não tiver em uso. Tá? E a chave de liga e desliga. E o botão de emergência. Falando nos dispositivos que nós temos disponível no U-Laser, então vou pegar, em primeiro lugar, esse aqui é o scanner, né? Ele já está montado, a ponta dele remove-se para fazer a higienização. A gente tem uma lente aqui também que é removível para higienização. Né? O que é incrível desse scanner? Eu vou falar para vocês, eu já uso tecnologia de CO2 há bastante tempo, tive a oportunidade de usar várias máquinas, que eu amei nessa tecnologia. Primeiro, ele tem a opção de disparo também no dedo. Então, é difícil a gente ter a tecnologia de disparo no dedo, muitas vezes só no pedal. Aqui dispara das duas formas, né? Ou dedo ou pedal. Se apertar os dois ao mesmo tempo, ele não dispara, tá? Outra coisa que é única, esse display. Então aqui a gente tem um display touchscreen, que eu vou mostrar para vocês durante a utilização da máquina, que a gente vai ter todo o acesso aos recursos, configurações, a database, que é as programações, né? E tudo muito fácil da gente conseguir alcançar, tá ali na mão, visual, né? De tudo que a gente tem disponível da tecnologia. A colocação desse scanner é muito fácil, então ela vem através desse encaixe, né? Ele entra aqui no braço, um botão de ajuste para fixação e ligar o cabo de energia dele, que é o cabo de comunicação. Pronto. Então o scanner já está montado. Então, tanto colocar quanto retirar é muito prático. Além da parte de scanner, que tem o fracionamento dos lasers, ambos os lasers são fracionados, a gente tem também a parte cirúrgica. O que é a parte cirúrgica? Veja aqui para mim, ó. Mostra aqui. Nós temos 3 ponteiras de cirurgia com o spot. O que é o spot? É o tamanho do feixe de 200, 400 e 1000 micrômetros. O que isso permite variar? 200 é um feixe mais fino, obviamente ele tem mais precisão de corte, né? Mas ele acaba tendo mais profundidade, consegue aprofundar mais. Conforme a gente trabalha com feixes mais largos, a gente consegue entregar essa energia de forma mais superficial. Então, aqui tem indicações para a parte de cirurgia, para a parte de remoção de lesões, então a gente consegue fazer 3 spots na mesma tecnologia, que elas são também colocadas nesse mesmo dispositivo. Aí retira-se o scanner e conecta a caneta. Ah, mas eu preciso saber qual caneta usar? A grande vantagem é que ela já tem um banco de dados. E quando você coloca a programação de qual lesão que você quer remover, ele vai indicar qual o spot que você tem que colocar com a caneta, qual o spot que você tem que utilizar. E aí na hora que você conecta, você vai ter o feixe e as configurações já
no preset de fábrica, que só basta seguir. Lógico, você pode personalizar, tudo é personalizável no ULaser. A gente pode trabalhar com as configurações de fábrica e pode buscar novos recursos, trabalhar em limites mais altos. As configurações que vêm normalmente são configurações numa mediana, onde você tem ali estudos que mostram que são configurações de menor risco, com resultados maximizados. Porém, trabalhar em valores maiores pode buscar resultados melhores? Sim, mas você tem que ter ali uma curva de aprendizado para você poder ter segurança nessas modificações do setup. Fazendo agora o acionamento da máquina, então a gente liga pela chave, automaticamente a gente já vai ter o scanner, a tela do scanner ligando, e aqui o nosso painel de comando. Tem funções que eu trabalho aqui, e tem funções que eu trabalho aqui, e tem funções que a gente pode trabalhar nos dois. Vou dar um exemplo. Eu consigo acessar a database pelos dois painéis, eu consigo fazer alguns sets de figuras, de densidade pelos dois painéis, mas aqui apenas eu consigo ver uma série de configurações. O que tem muito interessante no ULaser? Ele faz o cálculo dentro das energias que você escolheu, de quanto você vai ter em micrômetros de ablação e quanto você vai ter de coagulação dos pulsos. Isso daí ajuda bastante a ter a visão de quanto dano térmico a gente vai conseguir causar no paciente de forma intencional, obviamente, direcionada para os nossos resultados. Agora, com o aparelho ligado, automaticamente a gente tem essa tela de 4 opções. Eu não vou comentar muito sobre essa ponteira, não é uma área que eu trabalho atualmente, mas a Chilase é focado para a área íntima feminina ginecológica. O que eu tenho utilizado mais é a parte fracional para a parte de estética, focado muito em estética, e a parte cirúrgica para pequenas lesões de derme. Quando o scanner ele está acoplado, ele permite que eu entre na parte fracionada. Se eu tentar entrar na Chilase, ele já avisa, conecte o scanner da Chilase. Então o Chilase é um kit adicional que pode ser adquirido num segundo momento para complementar a tecnologia. Para quem tem utilização nessa área, quem tem demanda, quem pode trabalhar, não são os médicos que têm a formação para essa área, faz sentido ter essa tecnologia, porque ela agrega mais valor ao teu procedimento e você tem mais opção de utilização de máquina. No meu caso, a gente vai falar então um pouquinho da parte fracionada. Então vamos clicar aqui na parte fracionada. Já no primeiro momento a gente tem duas opções. A database é o banco de dados que já tem a programação do que o equipamento está disponível. E o manual, aí você pode alterar e já colocar as configurações a seu critério. Entrando na parte de banco de dados, muito interessante que a gente já tem várias indicações, alterações de cor, cicatrizes com valores baixos, médios, altos, fototipo, ou seja, a pele até um fototipo 3 máximo, ele dá parâmetros, fototipos mais altos, peles mais morenas, ele dá outros parâmetros, cicatrizes cirúrgicas, traumáticas com aspecto avermelhado, para fazer um peeling, para fazer a parte de rugas profundas, para fototipo até o 3, fototipo mais altos, linhas finas, que é um laser bem suavezinho, um laser bem glow, assim, com baixo downtime. Então a gente pode ir selecionando várias opções aqui, parte de queloides, para pescoço, para mãos, parte dos olhos, dermatofibromas, estrias distendidas, rejuvenescimento da parte de frontal, skin tightening, que quando a gente consegue fazer a contração de pele. Então tudo já tem os setups. E o que é interessante? A gente também pode, nas linhas de baixo, adicionar os nossos setups. E aí você vai criando novas configurações. Eu criei um modo spray, que eu gosto muito de usar, e criei também, e já tenho as configurações dos parâmetros capilares. Aqui nas primeiras letras, quando tem o NA, é não ablativo. E toda vez que a gente tem o M, quer dizer o modo MT, Mixed Technology, ou seja, ele vai usar os dois parâmetros. Então a gente consegue ver quando o parâmetro do 1540, que é o coagulativo, e o 10.600 estão ativos, porque a gente tem números aparecendo. Quando a gente vai aqui na parte de protocolos NA,
pode ver que, por exemplo, né, que é não ablativos, o CO2 está zerado. E aí só tem o laser de RBI. Tá? Então vamos pegar, por exemplo, uma configuração de cicatrizes, baixos valores, né? Ou seja, um tratamento de uma intensidade leve. Seleciono, aperto aqui, automaticamente ele já me abre esse painel. O que eu tenho aqui? Já tenho uma pré-configuração de fábrica, que se não tirar esse cadeado, ela está travada. Ou seja, eu posso mexer nessa configuração? Posso. Eu só tenho que liberar o cadeadinho, que aí eu consigo trabalhar. Se eu não tirar o cadeado, ele vai manter essas configurações durante todo o procedimento, sem risco de alterações involuntárias. Nós temos aqui várias informações importantes, né? Botão para entrar em modo de operação ou voltar para o modo standby ou repouso. Botão de mais e menos para ajustar todos esses parâmetros. Então, para poder ajustar, eu vou destravar aqui para mostrar para vocês. O azul, ele dá o comprimento de onda de 1540. E o vermelho, que é o CO2, 10.600. Energia, que é a potência, né? Quanto cada pulso vai entregar de energia. O tempo que esse pulso, em milissegundos, vai atuar. E aqui ele já dá, né, a energia total entregue em milijoules. No meio nós temos o TOF, né, que é a distância, a diferença entre esses dois pulsos. Por que diferença entre esses dois pulsos? Se a gente olhar aqui o número 1 e o número 2, significa que esse feixe vai ser emitido primeiro e esse vai ser emitido em segundo momento. Então, entre um e outro, tem 1 milissegundo de distância, de espaço de tempo. Eu posso emitir os dois juntos? Posso. Eu posso colocar aqui, ó, né? Eu posso mudar a sequência dos feixes. Eu posso emitir um primeiro, o outro segundo. A gente pode fazer alterações nesses pulsos também. E pode emitir os dois juntos, né? Que aí a gente zera o TOF. A gente vai zerar o tempo. E aí você vai mudar os parâmetros de configuração dele. Tá? O que é interessante também? A gente tem a opção de stackear. O que é stackear? Bater mais feixes na sequência. Você pode fazer, aqui é o stack 1, ou seja, ele vai dar um feixe só e vai parar naquele ponto, e se eu for colocando mais stacks, ele vai aumentando. Obviamente, quando eu coloco um stack, é o dobro da energia entregue, então vocês podem observar que aqui dobra. Se eu coloco mais um, triplica com relação ao inicial, e assim a gente vai aumentando a energia. Lógico, o stack é uma configuração importante, mas tem que ser usado com bastante atenção, porque ele entrega muita energia. Esses valores aqui são considerados, principalmente nessa energia aqui, extremamente altos, né, que é o laser coagulativo. Vamos voltar lá para um parâmetro mais dentro de uma linha terapêutica. É possível, então, alterar a potência de cada um, né? A gente consegue ir alterando aqui a potência, alterando o tempo. Toda vez que faz essas alterações, a energia entrega, ela aumenta. Eu posso também desligar um laser, né? Desligar e ligar apenas um e refazer as configurações. Tá? Observem só. Se eu quiser fazer os pulsos ao mesmo tempo, eu tenho que fazer assim, eu ligo, agora os dois estão pulso 1. Ou seja, nessa configuração, os dois feixes são emitidos juntos, não existe o TOF. Se eu mudar aqui, ó, já abre o tempo de atraso entre eles. Outra informação que a gente vai ter, nessa região, eu consigo abrindo uma sequência de pulsos. Né? Então a gente tem um gráfico, eu vou ampliar aqui, aqui vai ter a frequência, quantos pulsos ele vai bater. Aqui eu consigo trabalhar 130 pontos por centímetro quadrado, módulos que eu vou mostrar depois, que é o RT, que é um módulo mais contínuo. O outro módulo ele faz figuras um pouquinho com distâncias mais equivalentes. A dimensão, o tamanho da figura, tá? E o que é uma função extremamente interessante aqui, ó, que é esse parâmetro, que é chamado OptSym. Ele calcula, dentro dessas configurações, quanto o percentual de pele vai ser tratada pelo laser, qual é a profundidade de ablação e qual a de coagulação. Então, vocês sabendo que a ablação ela vem do CO2, o que acontece? Se eu desligar aqui, ó, olha o que acontece. Praticamente vai zerar a ablação.
Como o Erbium está com valor muito baixo, ele vê que não vai ter tratamento. Então, para ter algum efeito no Erbium, a gente tem que subir. Obviamente, agora eu já subi, zero ablação e coagulação. Lembrando que a coagulação é um pulso que ela não atinge a epiderme, ela não abre canais, né, mas ela faz o efeito térmico para estimular colágeno. Então, voltando aqui o CO2, eu posso ir aumentando o parâmetro de potência, mais o parâmetro de tempo, e na hora que a gente vier aqui, começa a entrar números maiores, né? Esses números vão ter que ser trabalhados conforme a necessidade do paciente. Já tem várias configurações de fábrica que permite que a gente trabalhe isso sem ficar, num primeiro momento, mexendo muito nessas configurações. Aqui eu tenho acesso, novamente, à database, né? Se eu quiser gravar a minha configuração, eu só tenho que entrar aqui e gravar, aí eu adiciono a minha configuração nova, eu crio um novo protocolo, eu posso ir adicionando vários protocolos. Os protocolos de fábrica não têm permissão de alterar, eles estão sempre travados, né? A gente pode ir adicionando protocolos adicionais nas linhas de baixo. Aqui nas configurações eu consigo mexer parte de som do painel, luminosidade do painel, mais claro, mais escuro. E eu consigo também fazer o brilho da luz piloto, mais intenso ou menos intenso, e também fazer com que o scanner ele faça os pulsos sequenciais, ou seja, quando a gente apertar o pedal, não precisa ficar apertando várias vezes para fazer várias figuras. A gente aperta, ele automaticamente a cada 1 segundo e meio ou 2, ele vai emitindo essa configuração, e aí ele dá 2 segundos, ele permite emitir novamente. Saindo dessa configuração, aqui eu tenho, então, as configurações principais da parte de painel. Agora a gente vai fazer uma configuração na parte de scanner. Pelo painel, nós vamos ver aqui a parte do scanner. Pelo painel principal, eu não tenho a possibilidade de mudar a figura e nem mudar a densidade ou várias outras questões. Então, por exemplo, eu tenho que acessar por aqui. Nessa configuração eu consigo mudar o tamanho da figura. Então, eu consigo diminuir a figura. Ela é dada por esse quadrado no centro, ó, menor ou maior, correto? E aqui, o número de cima, que é 130, que é a densidade, eu consigo também aumentar ou diminuir. Tudo pelo scanner, correto? Para alterar o formato da figura, eu venho aqui e eu tenho várias figuras disponíveis. Tenho todas essas que vocês estão vendo, correto? Nessa outra configuração eu consigo trabalhar com 2 módulos de distanciamento entre os pontos, que é um módulo mais contínuo e um módulo mais distribuído, que é o RT. E aqui eu tenho a forma que o laser é aplicado. Adjacente, que é um ponto ao lado do outro, pontos que vão linhas de cima e linha de baixo, que começa do centro e vai para os cantos, e o módulo random, que é o que a gente usa mais, né, muitas vezes, que é um módulo que ele vai aleatoriamente fazendo a aplicação do laser. Eu vou deixar no modo random, né, que é o modo aleatório. Vamos colocar aqui 100 RTs, no 100 de densidade de pontos, modo RT ou CT. Isso aí não é tão importante, o RT ou CT, isso não é o que influencia, mas a densidade de pontos é importante. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho uma aplicação em um papel, como a densidade varia. Normalmente a gente usa até 150 de pontos, é o mais comum, né? Acima de 150, lá para 170, 200, a densidade de pontos é muito alta, já pode criar um risco de hipercromia, de um pós-operatório bem complicado. Aqui também tem a opção database para acessar o painel, mas eu não vou apertar porque tem um tempinho de leitura que demora um pouquinho mais, né, para ele buscar as informações lá do painel principal, ele traz para cá, a gente consegue acessar todos os bancos de dados nessa região. O que acontece? O primeiro stand-by, para entrar em modo de operação, eu não consigo fazer por aqui. Eu tenho que fazer pelo painel principal, porque ele vai me dar um aviso. Então, agora aqui, pelo painel principal, a primeira vez que a gente aciona ele no modo de operação tem que ser por esse painel. Ele já vai dar automaticamente quanto de pele está sendo tratada, ablação e coagulação. Na hora que dá o OK, ele dá esse aviso para usar o óculos de segurança. Então, esse primeiro acionamento tem que ser por aqui. Depois a gente consegue, pelo scanner,
fazer o acionamento em modo de repouso ou de aplicação, mas a primeira vez é por aqui. Ok, ele já entra em modo de operação, e a gente consegue visualizar agora a luz piloto. O que a luz piloto ela é? Na verdade é a sua figura. Eu fiz uma figura quadrada de 18 por 18. Então é o que está aparecendo aqui. E se eu quiser diminuir? Aí eu tenho que vir aqui no meu scanner e mudar o tamanho da figura. Ó. Gente, uma coisa que eu achei fantástica, eu já falo para vocês que já usei muitas tecnologias. A gente consegue trabalhar todas essas configurações também sem ele sair do modo de operação. Ou seja, ele continua ativo, tá? Ele vai diminuindo, ele vai alterando e a gente consegue trabalhar todas as configurações. Então aqui a gente tem o scanner com a figura que a gente emite aqui na região da mão. E eu vou fazer uma aplicação, né, para vocês observarem como é que ele emite o laser. Lembrando que eu estou no modo híbrido, ele vai emitir 2 lasers em um, e a gente vai conseguir visualizar a ação desse laser. Ele está com uma energia bem alta, eu vou fazer uma redução, porque senão a gente vai gerar até um efeito de queimar demais o papel. Eu vou acabar diminuindo, porque stack 3 não é o nosso usual. Vou passar para stack 1. Aqui já tem uma configuração normal. Então a gente pega o scanner. A partir do momento que ele está em módulo de aplicação, tanto faz eu fazer a utilização, o acionamento pelo dedo ou pelo pedal, apoia e aplica. Esse é o modo aleatório. Observe como os pontos estão sendo feitos. Né? Eu vou mudar os módulos para vocês verem. Então vou entrar aqui na configuração, sair do modo operacional. A gente entra. Agora eu vou colocar Spread Half. Ok. Acionou. Algumas vezes tem que dar o ok pelo painel. Entrou. Próximo modo de operação. Esse é diferente a forma com que os pontos vão ser aplicados. Ó. Ou seja, ele faz metade, 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 metade até terminar. Né? Próximo modo de operação. Ligar. Vou subir agora para o modo só spread. Ok. Entrou. Próximo modo de operação. Pronto. E o próximo modo de operação, que é o adjacente, ou seja, ele vai um ponto ao lado do outro. Vamos ver aqui. Ótimo. O que é o mais usual? A maior parte das vezes a gente usa o modo aleatório, que é o random, ou seja, bater os pontos distantes, porque ele evita o aquecimento excessivo de área. Né? Outro ponto bem interessante é a importância da densidade dos pontos. Eu fiz aqui, para vocês visualizarem, quando a gente coloca 25 pontos por centímetro quadrado, 50, 75, 100, 125, 150. Então, essa densidade de pontos faz parte de protocolos que a gente já tem algumas coisas na configuração de máquina, mas permite que você também trabalhe. Outra questão importante é a potência. Quanto mais potência a gente colocar, junto com um tempo maior, mais vai ser a lesão térmica, principalmente do CO2, né, e mais profundidade de ablação a gente vai ter. Então você vai ver que o papel, no caso, ele fura uma folha, 2 folhas, 3 folhas, conforme a gente vai dando profundidade aqui. Nesse caso, vamos ver quanta profundidade a gente conseguiu. Ó. Já atravessou a primeira folha, teve um pouquinho na segunda, às vezes é difícil de ver no vídeo, né? Dá para ver um pouquinho, ó, né? Provavelmente na terceira não chegou. Né? Agora, se vocês quiserem ver como a gente ganha profundidade, é só colocar stack. Se eu stackear a folha, ela vai ganhar profundidade. Então eu vou mudar aqui um pouquinho a configuração. Acompanhe aqui, ó. Lembrando que o laser de 1540 ele não dá ablação, ele não vai dar profundidade importante no papel. Então eu vou acabar desligando ele. Né? Vamos sair aqui, vamos ligar.
Agora, eu vou aumentar esse número, que é o stack. 1, 2, 3 pulsos. Tá? E a gente vai fazer. 8 watts é uma potência baixa, mas o tempo não é tão baixo assim. 2 milissegundos já é um tempo interessante, né? A gente já tem um tempo bom. Num stack 3, ele vai colocar. É bem interessante que se a gente está com energias muito, mas muito altas, ele vai dar um aviso aqui. Eu vou até simular isso. Ó. Por exemplo, se eu colocar aqui uma potência muito alta, com tudo isso de energia, vamos ver se aparece um aviso nessa configuração. Ó. Olha só, avisou. Né? Então, esse tipo de aviso já indica que essa configuração ela está em parâmetros muito altos. Né? Não vamos utilizar. Vamos voltar lá. Meus 8 watts. Pronto. Ele já está dando aqui, ó, ablação e coagulação. Você vê que o laser de CO2 ele dá uma coagulação também, né? Só que aqui é interessante, a coagulação do laser de CO2 ela fica muito próxima da profundidade da ablação, porque ele acaba não atingindo uma distância muito longa. Vou fazer só para vocês verem como muda a coagulação quando a gente coloca o erbium. Então, o outro parâmetro, né, o erbium a gente tem que trabalhar com energias maiores e tempos maiores, é normal isso. E agora vamos ver lá como que ele vai ficar. Olha a diferença, né? Como a gente ganhou ablação, mas também a gente ganhou profundidade de coagulação. Então é importante vocês saberem trabalhar com os dois. Vamos desligar esse, que eu não vou utilizar esse. Eu quero fazer agora vocês observarem o que o stack, que é, olha aqui, nós temos 3 pulsos, eles estão sem atraso, mas se eu quiser colocar um atraso, eu posso colocar um pequeno atraso entre eles, né? Porque ele bate um, bate outro, bate... E o terceiro, mas esse atraso 0,25 a gente quase nem percebe, tá? E vamos lá, fazer aqui. Pronto. Já entra no modo de operação. Lembrando, naquela primeira configuração nós conseguimos atravessar 2 folhas. Vamos ver agora quantas folhas a gente vai conseguir atravessar. Dá para observar bastante a diferença já, né? Se a gente pegar aqui só a coloração, é muito diferente entre ambos. E vamos ver, ó, uma folha, 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas, 5 folhas e um pouquinho da sexta. Vocês viram o que o stack faz, né? Nessa primeira parte eu falei bastante sobre o scanner fracionado e os recursos que a gente tem disponíveis. Agora eu vou trabalhar um pouquinho na parte cirúrgica, ou a caneta, que a gente tem um feixe único pulsado, ou contínuo. A cirúrgica, agora que a gente dá o acionamento da máquina, a gente consegue ver o feixe guia, né? Ele é um feixe de luz visível, já que o CO2 não é visível, nem o erbium, e eu consigo fazer o acionamento, trabalhando na distância focal. Esse é um feixe que vai fazer um corte de 200 micrômetros. Ok? Então ele tem profundidade. Ele vai cortar mesmo o papel. O papel está cortado. Vou até fazer um cantinho aqui para vocês verem. Ele faz o corte do papel. Esse é um feixe extremamente fino. Vou mostrar agora para vocês a diferença entre o 400 e o 1000 micrômetros. Então agora a gente vai fazer com a de 400. Vê que o feixe já é bem mais largo, né? Tem uma ação térmica bem mais importante. E agora eu vou fazer o último com a de 1000. E agora com a de 1000 micrômetros. Então, essa é a diferença, né? Um laser com um feixe de 200 micrômetros, de 400 micrômetros e de 1000 micrômetros. Então a gente tem um dano térmico bem mais importante entre eles. Então a gente vê a diferença que você tem. As indicações de cada feixe, a gente já tem as configurações de máquina, né, que ela mesma indica para que você vai utilizar cada um. É isso aí. É isso aí, pessoal. Apresentei para vocês a tecnologia do U-Laser MT, né, um laser híbrido de CO2 mais Erbium Glass.
É um equipamento que tem funcionalidades incríveis, opções incríveis. Eu brinco que é uma Ferrari, a gente tem que aprender a dirigir, né? Tem muitos recursos. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, então curtam, deixem o seu like. Eu não tive acesso a essas informações quando eu fiz a minha decisão de compra, espero ajudar vocês a conhecerem melhor a máquina e terem aí uma decisão muito certeira de ter essa tecnologia, porque é um equipamento que realmente tem possibilidades incríveis e entrega resultados maravilhosos.